Torcida que canta e vibra, galera. O Mundial tá chegando aí, vai abrir a janela do meio do ano, né? Tá rolando muita especulação de jogador que vem, que vai disputar o Mundial, enfim. E aí vim falar um pouquinho disso com vocês. Confesso que é um assunto que eu não gosto muito, porque essa história de mercadão da bola, gente, é muita fake news, muita história. Eu prefiro já esperar o anúncio, o contrato assinado, que é muito mais garantido, né? Mas a gente tá entre os torcedores e a gente gosta da resenha, então bora conversar um pouco sobre isso. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, gente, dá essa força, se inscreve. A gente conseguiu bater os 200, valeu pra galera que ajudou aí, estamos rumo aos 300. E quem estiver assistindo também, deixa o like nesse vídeo e em outros vídeos, porque o like de vocês ajuda muito o nosso vídeo ser visto por outras pessoas. E também, quem quiser, agora temos o Live Pix aqui, tá o QR Code. Quem quiser ajudar, a gente agradece, fechou? Bora lá então, galera. Seguinte, Mundial chegando aí, né? E tá rolando muita especulação de jogador que vem pro Palmeiras e tudo mais. Vou dizer pra vocês, assim, a minha opinião, tá? Gostaria muito que o Palmeiras trouxesse um lateral esquerdo, pelo menos, pro Mundial. Só que eu acho muito difícil, tá? Porque o Abel Ferreira, ele tem um perfil de fazer um trabalho a longo prazo. O que o Palmeiras tá colhendo agora, esse time aí jogando bem, já vem desde o começo do ano. Ele fez muitos testes no Paulista, muita coisa não deu certo, tá? Mas assim, os erros fazem parte do processo. Então, esse crescimento do Palmeiras no futebol é tudo uma preparação para o Mundial. E ele já tem as peças ali, né? Ele já trabalha com esses jogadores. Então, eu não consigo ver o Abel pedindo um cara para vir agora, para entrosar, para, entendeu? Eu acho que não combina muito com o que ele está imaginando. Por isso, eu acho muito difícil. Mas gostaria muito de um lateral esquerdo para esse Mundial, para mim é o que falta. A gente estava com problema na lateral direita, mas agora com o crescimento do futebol do GA isso foi meio que sanado, né? E aí já tiveram algumas especulações aí de jogadores que poderiam vir para o Mundial, né? Entre eles o Roger Guedes. Eu não sei o que vocês pensam. Quem quiser deixar nos comentários aí, vou adorar ler a opinião de vocês. Mas para mim, o Roger Guedes é meio que uma incógnita, tá? Porque, assim, para mim é um grande jogador, joga muita bola, jogou muito no Palmeiras, jogou muito lá nos Marginal Sem Número. Mas eu acho que ele é um cara que não é muito bom de grupo. Então, se for pra ele vir pra tumultuar, prefiro que não venha. Tá? Agora, se ele vier com uma cabeça boa, se ele conversar com a Bel, trouxer né, um espírito bom, assim, de grupo, né, de união, sem vaidade, aí sim eu sou a favor. Mas, assim, esse boato do Roger Guedes é uma coisa de muito tempo já, então eu não acredito que se concretize, mas a gente nunca pode duvidar, né, porque também duvidava que o Vitor Roque vinha e ele veio. Então, esse é o que eu queria comentar. Teve a história do Cristiano Ronaldo, né, gente, que pra mim foi mais uma piada, assim, foi muito engraçado, muito divertido pra fazer zoeira. Mas, assim, claro que gostaria, né, do Cristiano Ronaldo no Palmeiras. Infelizmente, muito difícil a contratação. O cara, pô, tá ganhando aí uma fortuna lá na Arábia. Então seria muito difícil. A Leila já desmentiu. Mas ficou o meme aí, né? Ficou a thumb aí pra galera se divertir. E aí, pensando no longo prazo, tá? Já mais pra frente, assim, já fora do Mundial. O Palmeiras precisa de um goleiro substituto pro Everton, né? O Everton já está com uma idade avançada, o Lomba não deve renovar. E há quem diga que o Palmeiras está atrás de um goleiro por conta disso. Né? Uma opção aí é um reserva do Grêmio, acho que é Gabriel Grando, o nome dele. Dizem que o Palmeiras estaria sondando para contratá-lo, mas até agora nada de concreto assim em relação a isso. Não conheço o jogador, tá? Então não posso falar, mas se for bom que venha. Eu acho que o Palmeiras precisa mesmo de um cara para fazer essa transição, né? Quando o Everton resolver parar. Outro nome também que está nesse pacote aí do goleiro é do Léo Jardim, que aí é o meu nome favorito, porque eu acho ele um excelente goleiro. Acho que o Palmeiras deveria sim tentar a contratação dele. Ele parece que não vai renovar com o Vasco. Então sou super a favor, deixo aqui o meu apoio ao Palmeiras para trazer esse jogador, fora que é um jogador que já tem uma certa experiência, e eu vejo ele muito assim fazendo essa função que o Everton fez quando a gente tinha Praz e Jailson, sabe? Que o Everton era um terceiro goleiro ali, a gente tinha dois goleiros bons, e aí de repente a gente não ia ter mais nenhum, e ele depois entrou e deu conta do recado. Então eu vejo no Léo Jardim potencial para isso. E o terceiro nome que o pessoal está falando é do Carlos Miguel, né? Que era o
goleiro dos nossos rivais aí há um tempo atrás. Saiu, deixou os caras na mão. Eu acho ele um excelente goleiro, tá? Tem gente da torcida que é contra por ele ter passado pelo Corinthians, mas assim, é um excelente goleiro. Tem muito jogador que jogou no Corinthians e passou pelo Palmeiras e foi super bem, tipo William Bigode, o próprio Everton da base do Corinthians, o Edu Dracena passou pelo Corinthians. Então, gente, eu acho que a gente tem que se desapegar um pouco disso, sabe? O cara tem qualidade. O meu pé atrás, meu receio, é porque ele me parece que é um cara que não vai aceitar reserva com a idade que tem. Então, por isso que eu acho que é um pouco complicado. Mas fora isso, pela qualidade e só pelo meme de vir depois de sair meio que fugido de lá, né, dos Curica, eu sou super a favor da contratação dele. E aí também, gente, tem umas coisas engraçadas, né, que acontecem assim. O Arrascaeta tá lá no Flamengo, né, enrolado com a renovação, e aí tem uma galera que é a favor do Palmeiras tentar o Arrascaeta. O Arrascaeta tem contrato, acho que até o final de 2026 com o Flamengo. Ele já teria iniciado as tratativas para uma renovação, e tem torcedor defendendo aí que o Palmeiras tente o Arrascaeta. Eu, sinceramente, se eu fosse Palmeiras, não tentaria. Eu acho que é um jogador que já tá numa idade já avançada, tipo, ok, 30 anos, ainda tem uma lenhazinha para queimar, mas ele oscila demais, sabe? É um grande jogador, mas oscila demais, se machuca muito. Agora ele tá em boa fase, mas ano passado ele não viveu uma fase muito boa. Então eu acho que é mais assim, sabe? Eu acho que a torcida tá se empolgando com uma coisa que não tem muito futuro. O Palmeiras tem uma janela ótima no começo do ano, trazendo jogadores jovens, não tem por que trazer um cara nessa idade que já se machucou tanto. E, e assim, né? O Flamengo, eu tenho a impressão de que esses jogadores do Flamengo, eles parece que querem, os empresários, né, assim, querem forçar uma situação com o Palmeiras para conseguir a renovação deles lá. Eu tenho um pouco disso. O Bruno Henrique foi assim, o Gabigol foi meio assim. Então eu sou meio contra, assim, a ir atrás de jogador do Flamengo por causa disso, sabe? Do Flamengo, sinceramente, só queria o Pedro. E já deu errado uma vez, então, mesmo assim, ainda com ressalvas, né? Bom, galera, era isso que eu queria falar com vocês. Essas aí são minhas observações sobre essas especulações que têm acontecido. E vamos seguir acompanhando aí, vamos ver quem vem, se vem alguém agora, ou se vem só no final do ano, enfim. Os pontos que eu queria destacar com vocês eram esses. Tá bom? Avante palestra!